Começando com as notícias do mercado financeiro, ontem um dia bastante positivo, as empresas divulgando resultados acima do esperado, o que promoveu aí essa alta generalizada ao redor do mundo. Mas os sinais não foram totalmente positivos. O Financial Times traz aí que esse rally de alta aconteceu a despeito de dados fracos no emprego americano, na geração de emprego nos Estados Unidos, que o dólar e os títulos do governo americano ainda indicam preocupações com o acordo do teto da dívida, e o terceiro sinal negativo, a queda do preço do petróleo, mas essa queda do petróleo o jornal está relacionando aí às altas de estoques nos países europeus. Então não vamos dizer que pode ser lido como um sinal de perspectivas mais amplas da economia global, e sim de uma situação conjuntural do armazenamento de petróleo na Europa. Mas de toda forma, um dia positivo de ganhos para o mercado financeiro. Avançando nas notícias de economia, eu queria chamar a atenção aí para o mercado de criptomoedas, de ativos digitais, e que uma característica desde a fundação desses ativos é o obscurantismo. Está na base dessas moedas o sigilo, a falta de transparência. E isso se reflete nas próprias empresas que hoje trabalham nesse setor. E aqui o exemplo trazido é que a sede da principal bolsa de transação desses ativos digitais, ela tem sede nas Bermudas, um paraíso fiscal, justamente para evitar as regulações que os governos, e sobretudo o governo americano, estão querendo ampliar em cima desse setor. Então, para já evitar qualquer tipo de prestação de conta para governos mais poderosos, essas empresas já estão se instalando em paraísos fiscais. E a Binance, que é essa principal, a gente olha aqui, é muitas vezes superior a de outras empresas que têm a sua sede nos Estados Unidos. Então, a principal bolsa de transação de criptomoedas no mundo tem sede na Bermudas, justamente para evitar qualquer tipo de accountability ou de prestação de contas, mantendo aí essa tradição de sigilo, de obscurantismo desse mercado de ativos digitais. Um outro tema que eu destaquei, bastante curioso, e permite a gente fazer um contraste com a situação no Brasil, é que no Brasil o Banco Central ele parece ter como sua função única e exclusivamente o controle inflacionário. Então a gente tem acompanhado aí nos últimos meses toda a pressão em cima do Banco Central para que ele diminua os juros, inclusive essa queda justificada por uma baixa significativa já dos indicadores de inflação. E aqui no Brasil o Banco Central resiste em tomar essa direção de baixar os juros, porque como ele tem como única meta a inflação, ele fica, superestimando a importância da inflação, e ele quer controlar e jogar a inflação baixa a qualquer custo. E no mundo desenvolvido não funciona assim, não é baixar a inflação a qualquer custo. Inclusive os dirigentes dos bancos centrais, as equipes dos bancos centrais, elas indicam nessa discussão que eu vou levantar aqui que realmente não é o único objetivo. Então, ao contrário do Brasil, onde se superestima a inflação, se a gente olhar nos bancos centrais e no próprio FMI, eles tendem a subestimar a inflação. Então, quando a gente olha aqui, só para simplificar, a gente olha essas linhas cinzas, que são as projeções, na grande maioria das vezes abaixo do azul, que é o que de fato aconteceu. Ou seja, os bancos centrais estavam prevendo inflações abaixo da que de fato aconteceu, subestimando a inflação.
justamente para permitir a eles usar um juro mais baixo e que não impacte o crescimento econômico de maneira tão substancial. Porque quanto maior a inflação que eu quero combater, maior em tese teria que ser os juros e maior vai ser o desastre econômico causado por esses juros elevados. Então, eu inclusive já orientei uma monografia sobre essas previsões do FMI que confirma, e aqui mais um indicativo mais amplo, inclusive, trazido pelo Financial Times hoje, que mostra que sim, os bancos centrais subestimam a inflação, aí já é a minha hipótese, para não causar um desastre econômico ainda maior do que já é causado por uma alta dos juros. Então é melhor uma alta menor do que uma alta maior. E como os bancos centrais mundo afora têm preocupações com o emprego, com a saúde da economia, eles não podem sair aumentando os juros e mantendo os juros altos, porque isso é tão ou mais irresponsável do que não cumprir uma meta de inflação, do que acertar um modelo de previsão da economia futura. Portanto, os bancos centrais dos países envolvidos preferem ser mais parcimoniosos na alta do juro, mesmo que tenham inflações acima do esperado, do que o contrário, dar um choque nos juros e jogar a economia numa depressão maior do que a esperada. Então, mais uma vez, fica o recado aí para a ortodoxia brasileira, que ela nem acompanha as melhores práticas do mundo atual, né? Ela é mais realista que os reis. Os países envolvidos são muito menos ortodoxos na sua política monetária do que o Brasil. E esse dado aqui acho que é um elemento bastante sintomático dessa situação. Hoje a gente já falou do preço do petróleo, então queria trazer mais um elemento desse mercado, onde a recuperação e a expansão da produção de petróleo nos Estados Unidos, ela tem seus problemas, ela tem suas especificidades por ser uma produção de petróleo não convencional, o chamado shale gas, shale oil, que responde muito mais rápido às variações do mercado e por isso traz muito mais volatilidade para essas taxas de expansão da produção nos Estados Unidos. E o indicativo dessa produção americana, que reage rapidamente às condições de mercado, mostra uma diminuição da atividade exploratória nos Estados Unidos. Então, trazendo aqui uns gráficos, mostrando que houve uma recuperação após a pandemia, mas não é uma recuperação indefinida. Ela atingiu aqui, desde meados do ano passado, um platô. Ela deu uma estacionada nessa expansão. E a gente vê o próprio uso de pessoal para esses projetos de petróleo não convencional nos Estados Unidos também dando essa estagnada no crescimento. E, para piorar, a gente vê nos equipamentos até uma diminuição no uso de sondas de perfuração e etc. E um outro elemento que essa reportagem traz, como está diminuindo o uso desses equipamentos, esses equipamentos estão sendo vendidos a preço de banana, com grandes descontos, porque não tem ninguém querendo comprar. Então, ao contrário de certas previsões de que a indústria do petróleo americano teria um ciclo muito mais longo de expansão, de crescimento da produção, não parece estar se confirmando, porque houve aí essa diminuição do ritmo de expansão e, no curto prazo, aí, nos últimos meses, até uma redução, o que mostra que as perspectivas para a produção de petróleo nos Estados Unidos são bem mais complicadas do que essa visão de crescimento por muitos e muitos anos. Até pode ter um crescimento, mas tem muito mais coisa em jogo do que apontavam essas previsões alguns anos atrás. E agora eu queria falar aí da notícia que eu achei mais interessante do dia, é que os investidores estão loucos por ouro. E essa visão se confirma quando a gente olha para o preço do ouro
ele está, né, batendo recordes históricos, quase nos $2.000 por onça. Um valor aí que é raramente alcançado e tem andado muito próximo dele nos últimos meses. Então, só para explicar um pouco, né? Nos anos 2000, com o boom das commodities, com a crise de 2008, a demanda por ouro aumentou muito, atingindo aí esse patamar de 2.000 por onça, que tinha sido o recorde histórico, mas com as políticas de quantitative easing, de taxa de juro muito baixa, não fazia sentido para os investidores deixar o capital imobilizado em ouro, que não rende juro. Fazia mais sentido pegar esse dinheiro do Banco Central e aplicar em outros ativos com maior perspectiva de ganho, como aconteceu, por exemplo, com as criptomoedas, que foi um mercado muito favorecido por esse aumento de liquidez com as políticas monetárias frouxas dos bancos centrais nos países envolvidos, em especial nos Estados Unidos. Então, na década passada, o preço do ouro cai para esse patamar aí de $1.200, $1.500, mas, sobretudo, com a pandemia, ele dá um salto e passa a flutuar aí o preço entre 1.700 até atingindo, né, esse recorde de novo de 2.000. E nos últimos meses, a gente vê esse rally de alta bastante forte, bastante pronunciado, mostrando que há uma pressão altista bastante consolidada nos últimos meses. E o que explicaria, então, essa pressão altista, essa consolidação do ouro, girando aí num preço em patamares históricos, próximo de atingir um novo recorde para o valor desse produto? Então, o Financial Times tenta explicar essa situação de alta, de euforia no mercado do ouro, pela necessidade dos bancos centrais mundo afora diversificarem as suas reservas. Como existe cada vez mais uma desconfiança em relação ao dólar, o dólar sendo usado constantemente como arma econômica pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tendo aumentado sua dívida em 19 trilhões de dólares na última década. Os Estados Unidos caminhando na beira do precipício com o risco de um calote, porque o Congresso não autoriza o Executivo a aumentar o seu endividamento. Então, todas essas questões levam a uma desconfiança cada vez maior em relação ao dólar, e o ouro surge como uma alternativa para se resguardar, uma alternativa defensiva para essas flutuações do dólar, esses temores em relação ao dólar que poderiam paralisar o sistema financeiro internacional no caso de uma crise maior. Mas se tiver ouro, se as reservas de ouro estiverem bem consolidadas, os países diminuem o risco desses impactos negativos que um dólar declinante podem trazer para a economia e para as finanças internacionais. Então, respondendo a pergunta, por que essa euforia em relação ao ouro? Porque com o dólar em risco, o ouro é uma alternativa mais concreta e à disposição dos bancos centrais. Os bancos centrais é que estão comprando muito ouro para diversificar suas reservas e se distanciarem desse cada vez mais arriscado dólar. Esse final de semana vamos ter aí a cúpula do G7 em Hiroshima. Trago aqui, né, a ilustração de apresentação da cúpula com o símbolo máximo de Hiroshima, o ponto zero da bomba atômica, onde hoje é o Museu da Paz, para relembrar, né, todas as atrocidades dessa violência até então inédita no mundo, a bomba atômica. E o G7, os líderes dos 7 países mais ricos do mundo, vão se encontrar em Hiroshima, mas eu vou destacar que sob 2 signos, bastante contraditórios, inclusive, com o palco do evento, um marco dos horrores da guerra
e que começa, então, essa cúpula sob esse mesmo signo da guerra. A grande discussão que vai acontecer no G7 é de impor mais sanções à Rússia, de pressionar por mais sanções contra a China, de reavivar, como o Financial Times coloca, uma nova Guerra Fria. O jornal coloca como uma luta geracional, onde os Estados Unidos está pressionando, inclusive, a Europa e seus aliados na Ásia e no Pacífico para essa situação de Guerra Fria contra duas potências nucleares, o que leva ao mundo a esse estado de alerta máximo em muitas e muitas décadas. Então acho aí, irônico, contraditório, usar um palco de uma tragédia como Hiroshima para planejar novas tragédias, para incentivar novas tragédias. E além dessa mensagem extremamente belicista, esses ânimos exaltados na reunião, eu gostaria de trazer mais um elemento que mostra que o G7 ele é cada vez menos representativo. Quando a gente olha o PIB dos países em dólar, o G7 realmente tem 7 das 10 maiores economias. Mas quando a gente ajusta esse PIB pela paridade do poder de compra, não vou entrar em detalhes aqui, dessa medida, mas uma medida mais precisa do PIB, porque leva em consideração as diferenças dos custos de vida nos diversos países. Então, quando a gente olha ajustado por esse custo de vida, a gente vê que o G7 só tem 5 das maiores economias do mundo. A representação, a participação das economias do G7 na economia mundial vem caindo constantemente, enquanto das 7 maiores economias em desenvolvimento crescendo cada vez mais. Então o G7, que já foi quase metade da economia do mundo nos anos 90, hoje é 25%. E as economias em desenvolvimento, que eram uma parcela pequenininha da economia global, hoje já são 40% da economia global. Então, como pode uma cúpula que pretende orientar as políticas globais, que não conta com a China e com a Índia, que representam em termos de população muito mais do que o G7 e hoje já inclusive em termos econômicos. Então o G7 é um clube dos países ricos, dos países colonizadores, que querem expandir essas suas políticas imperialistas para o mundo e nem ouve o resto do mundo. De novo, China e Índia, que obrigatoriamente deveriam estar em qualquer discussão sobre destinos do mundo, não está convidada a participar do G7, não está entre os 7, a qual o nome se refere, sendo que já é a primeira e a terceira maior economia do mundo, China e Índia, respectivamente. Então, um evento aí, a se lamentar duplamente pela retórica belicista, agressiva, que coloca o mundo cada vez mais em risco de uma guerra nuclear, por ironia do destino. Essa pressão que pode acarretar numa nova guerra nuclear acontecendo em Hiroshima, e um grupo que é cada vez menos significativo na economia mundial, tem aí menos de 1/3 hoje, comparando com as economias em desenvolvimento, em especial China e Índia, cujo grupo já representa quase 40% e que não é ouvido nem sequer chamado a expressar sua opinião. Por isso eu olho para o G7 com muita crítica e as definições saídas desse encontro acho que devem ser lidas sempre sob essa ótica, de que é o grupo dos países colonizadores liderados pelos Estados Unidos propondo uma política hoje extremamente perigosa de reavivamento de conflitos globais que não ouve a maior parte da economia mundial e da população mundial. Então, honestamente, para mim,
não passa mais do que um exercício de força, de exibição de força desse grupo de ricos encabeçados pelos Estados Unidos. E para finalizar por hoje, uma notícia sobre os casamentos homossexuais na França, e uma notícia bastante decepcionante, né? Porque não aconteceu nada do que os moralistas aí falavam que ia acontecer. Não virou Sodoma e Gomorra, não houve uma queda dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, porque os homossexuais passaram a desvirtuar os franceses. Não, o que aconteceu foi um breve pico. Acredito, né, que muita gente que, vamos dizer, estava no armário, legalizou a sua situação, e bastante estável, obviamente, em 2020, por conta da pandemia. Muito menos gente se casou, não podia fazer festa e etc. Então foram adiados esses casamentos, mas a gente vê aí seguindo nessa mesma faixa entre 6 e 8 mil casamentos por ano, sem grandes alterações. Inclusive, o casamento que dá certas garantias legais, mas na França o casamento civil também é válido, então as pessoas continuam preferindo o casamento civil, nem se casam de verdade, faz só um pacto, né? Como aqui no Brasil também, é possível, e isso já legaliza a situação. Então, se a gente olhar aqui a proporção entre casamentos tradicionais de pessoas do mesmo sexo e entre pessoas do mesmo sexo, casamentos homossexuais, a proporção não mudou praticamente nada, mostrando que esse cenário de devassidão não passa de pânico moral, é só usado mesmo como recurso retórico para aterrorizar as pessoas. Não, porque os gays vão dominar a sociedade se legalizar. Não foi isso o que aconteceu na França. Não mudou praticamente nada nesses 10 anos. Em termos de sociedade francesa, a única coisa que mudou é que 70 mil pessoas tiveram seus direitos assegurados.